Vázquez es formado en cine por la Universidad de la Sorbonne y ha realizado una maestría en Ciencias del Arte por la Universidad Federal Fluminense. Fue responsable de la creación del Instituto Nacional de Fotografía de FUNARTE y del Departamento de Fotografía, Video y Nuevas Tecnologías del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro. La conferencia de Pedro se llama Avenida Digital, sobrevolando en el espacio y en el tiempo de la Avenida Central de Río de Janeiro. Bom, buenas noches a todos, pero voy a hablar en portugués, guardar el portugués para después, ok? Eu creio que assim, vou falar devagar, né? Eu creio que todo mundo vai poder compreender e fica mais tranquilo para mim mesmo, porque eu preciso me compreender também, né? Então, esse que é o problema. Eu vou fazer uma coisa aqui que é muito simples, é um conjunto de fotografias que foi feito muito rapidamente, mas ao cabo de um processo longo, assim, né? Porque eu tenho uma característica que eu acho que é assim que me caracteriza mesmo, né? Me distingue, que é a fusão entre o texto e a imagem, né? Eu sempre oscilei entre o texto e a imagem, e sempre me referenciando muito nos livros, na literatura, não é? Então, usando a fotografia, e isso vem muito também dessa parte de formação em cinema, usando a fotografia muito, entre outras formas, né? Mas sobretudo como aquela concepção mesmo da própria fotografia, que seria a escrita da luz, ou escrita com a luz, não é? Então, uma forma de narrativa também, seria uma fotografia narrativa. Não por acaso, o objeto da minha tese de mestrado, né, foi do Annie Michaels, que é o autor de Sequências, né, com quem eu tive a oportunidade de fazer um workshop em Arles, em 1976, e que me influenciou muito nessa utilização da fotografia, assim como se fosse uma espécie de curta-metragem, né, que você bota dentro de um livro, né, entre a capa de um livro. E do ponto de vista do texto, né, eu escrevo vários tipos de coisas, assim, de poesia, a ensaios, né, mas ligado à imagem, eu sempre me preocupei em fazer uma coisa que fosse nessa perspectiva que o Alexandre faz, né, de difusão do trabalho dos outros também, né? Você chega, assim, no caso dele, né, foi exatamente o meu caso. Eu cheguei a fazer livros assim sobre a história da fotografia, mas nunca pretendia ser um historiador, e sim chamar atenção sobre a obra de fotógrafos importantes, porque no Brasil havia uma lacuna muito grande nesse campo da informação, seja sobre história da fotografia, seja sobre a fotografia como um todo, né? E também escrevendo sobre pessoas assim, com o mesmo intuito, pessoas contemporâneas, né? Fotógrafos contemporâneos. Com esse mesmo intuito de compartilhar, de fazer com que essas pessoas pudessem ter uma troca, né? E na época que eu tive essa passagem institucional na Funarte, preocupei em fazer as semanas de fotografia exatamente sob o modelo que eu havia visto em Arles, né, na Rencontre de la Photo, que o Lucien Clerc havia criado, justamente porque eu achava importante essa troca, né, entre as pessoas, que é muito diferente você ver uma coisa morta num livro assim, e ver o autor ao seu lado, explicando, falando, não é?
E você poder trocar ideias, tirar dúvidas com ele e tudo isso. Então, eu fiquei observando aqui nas diversas intervenções, né, muitas coisas interessantes que dá para você expandir, aprofundar, né? Mas não vou fazer isso porque seria fugir do tema, mas só alertar para uma coisa que eu acho fundamental. O fotógrafo, ele não pode ser inimigo da tecnologia. Ele tem que aceitar qualquer inovação tecnológica, mesmo que ele não use, mesmo que ele prefira usar aquela técnica antiga dele, mas ele tem que ser aberto às novas tecnologias, porque ele próprio é filho da tecnologia, não é? Então, você ficar restrito é uma opção, não é? Mas você está se fechando para o mundo. E hoje em dia é o momento mais criativo, mais rico que existe na história da imagem técnica, né? Seria preferível falar assim do que simplesmente fotografia. Aliás, na época em que eu fui para o Museu de Arte Moderna, eu fiz questão de fazer um departamento que já foi desfeito, né? Mas era de fotografia, vídeo e novas tecnologias. E como isso era em 86, muitas pessoas perguntavam assim, quais são essas novas tecnologias? Eu falei, não sei, porque ainda estão inventando, né? Mas vem muita coisa por aí, porque ninguém poderia imaginar. Aí eu citava aquelas que existiam comprovadamente naquele momento, como holografia, a chamada computer art, né? Que você fazia arte no computador, mas tinha que fazer a captura com vídeo, com cinema ou com fotografia, né? De um modo muito incipiente assim. E isso foi crescendo de uma forma tal que qualquer futurólogo seria incapaz de prever, né? E aí eu fui, graças a Deus, tendo essa abertura e me adaptando em diversos momentos, porque aí eu vou usando esse o instrumental existente, né, tanto o texto quanto a imagem, em diferentes registros também, porque você nem sempre você precisa fazer uma coisa que é sempre igual, né? Aliás, não é recomendável que você faça sempre igual, você tem que se renovar e você tem que se adaptar a esses novos tempos. Então, logo no início, por intermédio do Museu Imperial, a Fátima Argon, que esteve aqui, né, também, a Fátima, ela fez 2 CDs que eram interessantes porque você pegava imagens assim do passado e fazia DVDs, né, CD-ROM do presente, né, e assim foi. E a gente foi renovando as possibilidades, adaptando, por exemplo, numa exposição virtual, adaptei uma coisa que tinha sido prevista para um livro, porque o livro era meu veículo preferencial, assim, mas eu acho que hoje em dia a gente até tem que parar de fazer livro pela questão da preservação da natureza, né? Tem que preservar as ideias assim também, de modo a fazer menos livros e fazer uso dessas novas tecnologias, né? Dos novos mecanismos de leitura também. Ou seja, é um momento absolutamente fascinante, né? Aí, dito isso, assim, só como preâmbulo, eu queria, então, agradecer muito ao Daniel Souza, né, a possibilidade de estar aqui, a paciência que ele teve, toda a equipe também do centro, claro, porque foram 3 tentativas para conseguir conciliar e chegar aqui hoje, né? E eu achei assim o sistema dele absolutamente genial, porque, por exemplo, vocês sabem que muitas pessoas, como eu também trabalho numa instituição, né, muitos de nós viemos de bibliotecas, arquivos e tudo, então estamos empoeirados, cheios de ácaros, de fungos, né, assim, fechados. E o que ele fez? Levou ontem todo o grupo para um passeio
um passeio à beira-mar, onde a gente pôde se purificar com o vento, o sol, o mar, e aí estamos renovados e desinfetados, né? Fez aqui um trabalho de desinfecção e um trabalho que é muito interessante, porque é um trabalho de congraçamento também. Então, a gente teve a oportunidade de se conhecer antes de falar. Isso que é o X da questão e que é muito interessante, né? E aí eu fiquei observando como as questões são curiosas, né? Porque existe de um lado, nesse nosso universo latino-americano, uma coisa que é fascinante, que é a semelhança. A semelhança vem do ponto de vista do ser humano, né? Mas o que é mais interessante que a semelhança é a diferença, né? O sabor da diferença. Você, na verdade, está no mesmo continente, às vezes a poucas horas de distância, num voo, mas você tem questões assim totalmente diferentes na existência, né? Então, por exemplo, ontem eu vi que havia uma questão muito interessante, que era a questão do mate, não é? A diferença do mate no Uruguai, na Argentina e no Brasil. Então isso havia uma diferença profunda, né? Numa coisa que parece tão simples. Isso aplicado ao campo da fotografia é o que ocorre, né? Você tem uma mesma coisa, o mesmo objeto, o mesmo produto, um mesmo cabedal de possibilidades técnicas, mas você pode fazer diferentes usos desse material, não é? E vai ser, o mais importante é que esse uso tem uma relação profunda com você. Por isso que eu citei essa questão do mate, que seria a mesma erva mate, né? Mas a maneira de você se relacionar com ela é diferente, porque é uma maneira cultural, não é? É uma postura diante da vida, é um reflexo de uma postura diante da vida. Por exemplo, no Brasil a gente tem o uso de tomar um mate gelado, né? Que se toma quente, então isso é reflexo de uma postura. E esse trabalho aqui vem exatamente dentro dessa perspectiva de mudança de comportamento, né? Porque a ideia veio de um evento literário onde eu era responsável pelo tema crônica, né? A crônica de jornal, aquilo que se situa entre o jornalismo, né, o periodismo, que trata da notícia, e a literatura, né, que teria um caráter mais autoral, mais pessoal, onde a pessoa pode se expressar na primeira pessoa, né? Então, a crônica, no Rio de Janeiro, que foi durante o tempo da colônia, foi uma das capitais, depois da Bahia, depois no tempo do Império foi capital, e no tempo da República, antes da construção de Brasília, foi capital também. A crônica teve uma importância muito grande, e você tem vários escritores importantes que produziram crônicas sobre o Rio de Janeiro. Então, eu foquei no Rio e na transformação da passagem da Rua do Ouvidor, que era uma rua pequena, estreita, no tempo do Império, para a Avenida Central, que é hoje em dia a chamada Avenida Rio Branco, em homenagem ao Barão de Rio Branco, após a morte dele, em 1912, e que foi a primeira avenida, em 1905, a receber iluminação elétrica no Brasil, uma avenida de feições francesas. E isso tem toda uma questão, assim, cultural também, porque cultural e política, né? Porque a Avenida Central, ela desalojou todos os moradores que moravam no centro da cidade, onde era classificada assim pelos arquitetos a cidade colonial portuguesa, uma cidade muito apertadinha, com problemas de circulação, problemas de saneamento.
a um ponto tal que em determinado momento havia um anúncio de navio que ia até a Argentina, que falava assim: vá até Buenos Aires sem passar pelo Rio de Janeiro, porque havia as epidemias de febre amarela, então até coisas piores, como a peste negra, né? Então o Rio tinha um problema de saneamento, mas essa ideia de fazer uma avenida grande foi uma questão política também que desalojou essas pessoas que moravam no centro da cidade e começou a formação das favelas, né? Isso aqui, eu tenho aqui, vocês veem, tem 33 páginas de crônicas, mas por uma questão de tempo, eu só vou ler 30, tá? Para economizar, não tem problema não. Não é verdade. No caso, eu vou poupá-los disso, embora sejam autores excelentes, mas vou poupar da minha leitura. Mas isso aqui, todas essas crônicas, estão disponibilizadas em formato PDF, porque elas permitem a compreensão do trabalho, que o trabalho em relação a essas crônicas não é nada, porque é um trabalho muito simples e feito, a parte fotográfica foi feita só em 2 dias, embora eu quisesse fazer num único dia. E por que eu queria fazer num único dia? Porque a crônica, dentro do jornalismo, é uma coisa que tem que ser feita com a mesma rapidez do texto jornalístico, não é verdade? Porque o repórter sai para cumprir a pauta dele e trazer aquela ocorrência, por exemplo, como houve agora desse problema das favelas no Rio de Janeiro, né? E o cronista, ele pode tratar até do mesmo problema, só que ele trata numa perspectiva mais ampla, ele trata numa perspectiva atemporal. Por isso que aqui vocês vão ter, como foram produzidos em livros, né? Crônicas de Machado de Assis, velhas de mais de um século, crônicas de Olavo Bilac sobre a abertura da avenida, né? E isso aí vocês vão ter uma visão perfeita de como foi essa passagem de uma avenida para outra. Aí vocês podem estar pensando assim, o que tudo isso tem a ver com fotografia e mais ainda com imagem digital? Tem tudo, porque a questão, no meu jeito de trabalhar, é um processo que liga a imagem e o texto, não é? Cada um tem um estilo, tem gente que gosta de ir para a rua direto. Eu não, eu gosto de partir de uma ideia muito bem embasada, muito trabalhada, e a partir daí você pode fazer alguma coisa que seja rápida, não tem problema. E a ideia da crônica forçosamente tinha que ser rápida. Bom, a ideia inicial, mais óbvia, seria de você fazer num único dia, não é? E esse dia ser o dia do aniversário da avenida, porque a avenida foi concluída em 1905, inaugurada, né? Mas só foi verdadeiramente concluída em 1910. Então, na realidade, ela está fazendo 100 anos, né? Só que no Brasil as coisas vão com uma velocidade muito grande e como existe aquela maldição do engenheiro, né? O engenheiro às vezes destrói alguma coisa para construir outra no lugar, mas tem aquele karma do engenheiro porque sempre tem outro engenheiro para destruir o que ele fez para fazer outra coisa no lugar. E tanto isso é verdade que a avenida, que era a avenida mais fantástica do Brasil, a ponto do João do Rio, tudo isso está no texto aqui, falar que era uma diferença entre quando surgiu a avenida, né, que era chamada só de avenida, não precisava nem qualificar a Avenida Central, era apenas avenida, já se sabia qual era a avenida. A diferença era entre assim, a África e a Europa, na visão do João do Rio, né? Então, falava-se na época assim, o Rio civiliza-se. Foi um engano, né? Um excesso de entusiasmo, que a gente não conseguiu se civilizar até agora
conforme vocês viram, né, nesses episódios recentes dessa guerra urbana, né? Mas, plasticamente, ele estava civilizando-se, entre aspas, trocando aquele modelo que eles associavam ao império por um modelo que seria novo, seria moderno, embora fosse uma cópia francesa, né? Mas na cabeça do brasileiro daquele tempo ele estava civilizando-se, né? Então, isso foi fotografado por um grande fotógrafo, cujo nome é mundialmente conhecido, talvez seja o fotógrafo do século XIX que é mais conhecido, que é Marc Ferrez, né? Não vou mostrar isso pela questão do tempo e por ser fácil de encontrar material dele na internet, né? Marc Ferrez. Aí o Ferrez fez um álbum maravilhoso sobre a criação da Avenida Central, que se chama exatamente o álbum da Avenida Central, onde tem toda a avenida fotografada. Eram 86 prédios. Desses 86 prédios, em virtude dessa maldição do engenheiro que destrói o que outro engenheiro construiu, hoje só existem 10. Mas a avenida, na sua pujança, não fez nem 50 anos, porque já na década de 50 já tinha prédios sendo destruídos para dar lugar a outros. E na década de 40 já tinha 2 blocos destruídos para fazer outra avenida, que era a Avenida Presidente Vargas, que cortou essa avenida. Aí, com tudo isso, eu pensei, né, já que as crônicas também saíram de circulação no jornal, o fenômeno da crônica também mudou. Tudo está em permanente mudança, né? Então você tem o retrato escrito pela crônica da Avenida Burguesa, da Avenida Francesa, onde o desfile de carnaval começa no Rio de Janeiro, esse desfile que todos conhecem, das escolas de samba. Isso é uma coisa posterior. Antigamente havia o corso, que eram as famílias ricas que iam nos seus carros de luxo, abertos, jogando serpentinas e confete, né, e sendo apreciadas assim pela multidão. Isso ocorria na Avenida Central. Mas depois ela foi mudando e em 68 foi palco dos protestos, né, da sociedade, inspirados por maio de 68. Então teve a passeata dos 100 mil contra o governo militar e a avenida se tornou uma referência para passeatas, manifestações políticas, né? E num tempo mais recente do Collor, do presidente Collor, que foi um presidente que teve uma gestão assim catastrófica, né? E houve um pedido popular de impeachment dele, né? O único que existiu na história do Brasil, e onde os estudantes iam com a cara pintada com as cores da bandeira do Brasil, ficaram conhecidos como os cara pintadas, justamente. Isso se dava também na Avenida Rio Branco. Então a avenida teve um período burguês, um período revolucionário, vamos chamar assim, e atualmente ela tem um período popular, porque já não tem essas grandes manifestações, né? E ela é completamente caótica, é suja, é violenta, é perigosa, mas ela é muito transitada por milhares e milhares de pessoas que passam ali, né? Então, fiquei pensando, aí entra o digital. Já que não existia crônica, uma crônica que pudesse relatar no texto a avenida atualmente, eu iria fazer uma crônica visual, uma crônica fotográfica. E como fazer uma crônica fotográfica verdadeira? A questão da verdade na expressão, né? Seria fazendo, aí vem essa coisa interessante aqui do Henrique Vilas-Matas, escritor espanhol sobre Paris, né? Que ele fala que a Marguerite Duras fala com ele assim, dá 10 lições de como ele deveria escrever, e uma das coisas que deixa ele muito nervoso é o registro linguístico, que ele fala assim, que diabos é esse registro linguístico, né? Ele fica preocupado, mas o registro linguístico é exatamente assim, a linguagem que você vai usar, não é?
Que registro você vai usar? Eu não poderia fotografar essa avenida nervosa, movimentada, não é? Perigosa, com muitos ônibus, da mesma forma que o Marco Ferrez tinha fotografado, com câmeras de grande formato, com tripé, não é? Mesmo porque não havia condições de segurança. Então, optei por fazer com uma câmera digital de amador, inclusive para incorporar essa imperfeição. Então, essas imagens, elas não são bonitas, é um conjunto de imagens que tem umas 75, daí eu acho que eu só gosto verdadeiramente assim, que eu acho que tem uma capacidade de sobrevivência de 2 imagens, que eu não vou dizer para ver se coincide com as que vocês acham depois também. Mas se vocês não gostarem, não tem problema, porque minha mulher também não gosta. Então, isso acontece, né? Depois de um certo tempo casado, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas você acaba fazendo alguma coisa que sua mulher não gosta, né? No meu caso, felizmente, foi fotografia. Então, por que ela não gosta? Porque eu fazia aquelas fotos que ela achava perfeitas, lindas, bonitas, né? Muito bem enquadradas e tudo isso. Só que isso é um outro registro, que seria um registro erudito, vamos dizer, né? E eu tinha que usar a linguagem visceral, a linguagem atual. Aqui até trouxe para vocês uma recomendação, que foi uma descoberta que eu fiz aqui em Montevidéu, embora o autor seja argentino, que espelha exatamente isso. Isso é um livro que foi feito a partir de um blog. Ele criou o blog e aí fez o livro. Olha, o título já é genial. El pibe que arruinaba las fotos. Hernán Casciari, como se diz? Casciari. Assim eu fiz como ele. Vamos ver as imagens que eu falo rapidamente, alguma coisa para vocês entenderem o porquê dessas imagens. Aqui tem o prefeito Pereira Passos, que é esse prefeito que é nomeado, então ele tem poderes ditatoriais, não é, para fazer essa reforma urbana no Rio. Curiosamente, colocaram ele justo no lugar, parece que até uma espécie de uma lição kármica. Ele está olhando não para a avenida que ele fez, mas para a Avenida Presidente Vargas, que foi feita cortando um pedaço da avenida dele. É o Carmo dos Engenheiros. Mas ele deu esse tema. Então, contrariando Ferrez, eu fui contrariando no sentido dialogando de uma forma diferente, com uma linguagem mais selvagem, essa linguagem do digital. Eu fui pegando do número 1, esse é o arco do prédio número 1, do qual você vê ainda um prédio antigo, original, um dos 10 que existem, é um pequeno hotel. E aí fui tentando retratar, não as coisas nobres, mas aquilo que o Pereira Passos não queria, porque uma das coisas que ele proibiu foram os camelôs, como a gente chama no Rio, que são os vendedores ambulantes. E a ordenha de vaca, você vendia o leite naquela época ordenhado na hora, diante da casa do freguês. Ele proibiu tudo isso para sofisticar a avenida. Mas a avenida foi tomada pelo povo hoje em dia, né? E aqui você vê uma senhora com 2 sacos. A mulher brasileira adora sacolinha de plástico, né? Essa aqui exagerou um pouco no formato, é uma super sacola. São 2 enormes sacolas. Aí o prédio, mas só para dar o início da avenida, né? Não é voltado para... Isso aqui são as coisas estranhas que ocorrem, né? Como é uma área perto da Marinha, estava passando um carro da Marinha com 2 balas enormes de canhão ali. Tudo isso eu tive que fazer em 2 dias por questão de trabalho, porque não deu para fazer num dia só, mas aí eu cortei, fiz essa parte antes e essa parte depois. Aqui é o amor na avenida, quando você ama, tudo são flores, né?
Então, olha lá, consegui, apesar de usar uma maquininha de amador, fotografar essas flores que eles fizeram ali, né, com o amor deles. Cadê? Então eu fui descendo a avenida do número 1 até o final. São cerca de 1.800 metros de avenida contínua. Isso é um porquinho para guardar dinheiro. Isso, para mim, era engraçado porque era justamente o que o Pereira Passos não queria. Aí tirou as vacas, mas vieram os porquinhos. Tem muitos porquinhos lá na avenida de dinheiro, pelo menos, né? Aí você já vê que aquela nobreza não existe mais, né? Começa a ter coisas, cadeiras empilhadas, porque os bares vão invadindo as calçadas, aquele material ali de entrega que deixaram, ó, deu algum problema. Deixa eu tomar uma água. Isso é interessante. Essa coisa interessante da menina com o cartão, ela está na boca o cartão para o passe de ônibus, né? E isso é interessante porque o Lima Barreto escreve sobre as mulheres, né? O comportamento da mulher também que vai mudando, e ele fala com estranhamento sobre as roupas, sobre as modas, né? E agora você vê a mulher moderna, rápida, tendo que pegar o rápido ônibus, né, para ir para o trabalho e tudo. As passagens, aqui as pessoas já, aquela coisa do filho com a mãe, de mão dada para não se perder, aqui já as pessoas, justamente que o Pereira Passos tiraria, que seriam esses mendigos, as pessoas pobres, né? Onde você vê a lixeira da prefeitura, que tem o símbolo do Rio, essa confusão toda aí, que a avenida realmente perdeu aquele glamour que ela tinha, né? E a questão do digital é de você tá podendo estar no meio das pessoas assim, sem ser levado a sério, sem risco. E aí você faz algumas pequenas descobertas assim, na vassoura está escrito Rio, então você tem a relação entre o mundo e o Rio, algumas pequenas coisas assim que dá para você criar, né? Mas o fato é um dia normal, absolutamente normal, banal na avenida. Aqui tem um confronto entre um que não sabe o que quer e outro que já tem mais clareza sobre os propósitos dele no jornaleiro, né? Esse aqui, se vocês seguirem o olhar, percebe que ele já fez a sua escolha ali, né? Isso é uma coisa que também existem 67 bancas de jornal na avenida, estragando a arquitetura, a apreciação, né? E contrariando. Isso é um bom conselho, porque eu fiz na época em que precedeu a eleição, por causa desse evento, né? E curiosamente, isso era para ser feito numa única apresentação lá, mas como o tema aqui era o digital, eu achei interessante trazer para cá, não pelas fotos em si, mas pelo processo, né? Por que escolher o digital? Por que escolher uma coisa menos nobre? Por que adotar uma dicção menos nobre, né? É como a pessoa o escritor que escreve com os erros de uma pessoa mais simples, né? Porque ele tem que dar veracidade ao relato dele. Então adoto uma visão amadora, né? E aqui foi a tentativa de isolar alguns personagens assim no meio desse caos, que fica esse monte de gente passando para lá e para cá, é realmente muita gente.
Para vocês terem uma ideia, só o Rio de Janeiro, que não é uma cidade muito grande, o estado não é muito grande, né? Mas a cidade em si é grande. No Rio de Janeiro se concentra o dobro da população inteira do Uruguai. São 6 milhões de pessoas, né? Então, por isso é que existe essa turbulência, essa falta de espaço, o tempo inteiro esse monte de gente, um assim por cima do outro. Aqui nem dá muita impressão, porque eu estou nesse segmento isolando alguns personagens assim, né? Mas vocês veem que é muita gente o tempo inteiro. Isso é o dia inteiro, né? Ó, tô dando... Obrigado. Até uma coisa se revoltou, isso deve ser coisa da minha mulher. Não, mas vamos em frente. Isso é aquela coisa da simplicidade do digital, né? É igual um filme que tinha, que o sujeito estava vendendo armas, assim, tudo o pessoal do Pentágono, né? Aí fala assim, esse é um equipamento que até é tão computadorizado, tão perfeito, que até uma criança pode manejar, né? Aí dá um problema no equipamento. Então lá, vários generais, todo mundo tentando consertar, ninguém consegue consertar, até que um tem uma ideia frita, arrume uma criança, por favor, arrume uma criança rápida, para ela poder consertar, porque realmente é uma outra, né, geração que já tem uma outra familiaridade com esse mundo, né? Já nasce dentro desse mundo. Mas então, vocês, essa questão do texto, que é o trabalho, vou até aproveitar para colocar isso. O trabalho é composto em parte pelos textos e em parte pela imagem. E é interessante você ver que o texto é como se fosse assim, um cachorro, né? Um perro, né? É mais fácil você dominar o texto e fazer com que o texto diga aquilo que você quer do que a imagem. A imagem seria como um gato, não é? Os dois podem conviver, os dois convivem em determinado momento de uma forma até harmônica, né? Mas você tem o processo, por exemplo, do chamado encantador de cães, né? E não existe, que tem na televisão, mas você vê que não existe um encantador de gatos, né? O gato tem sempre uma parte de mistério. Então a fotografia, ela é uma linguagem, mas é uma linguagem que, por mais que você interprete, você nunca tem a clareza absoluta, nunca tem a clareza absoluta da totalidade da imagem, né? E ela chega a ultrapassar o próprio autor. Por isso é que é interessante. A imagem de amador, por exemplo, que você conserva no arquivo público, ela diz mais do que aquela pessoa quis dizer, não é? Porque tem uma parte involuntária que foi injetada pela imagem. Vou só passar a sequência aqui. Aí aqui eu fui pegando então esses personagens. Esse é chamado burro sem rabo, pejorativamente, né? São esses trabalhadores humildes que o Pereira Passo queria tirar da avenida, né? E que voltaram. Você vê que está em toda parte. Isso, com a compreensão do texto, você já vê de outra forma, nessa crônica. Assim. Aqui é a questão da poluição visual, da publicidade, que é a publicidade normal, e nesse momento a publicidade política também, porque estava às vésperas da eleição. Essa é a publicidade normal nas paradas de ônibus. Mas tem também misturado aqui, vocês vão ver, os cartazes que, graças a Deus, são móveis, que eram os cartazes que tem essa coisa engraçada, que agora tem que ficar com uma pessoa responsável.
então ele ficava se protegendo do sol ali dentro. São os cartazes que estavam no período, não estão mais, né? Estavam no período eleitoral. Então, há essa coisa, né? A imagem, dentro da imagem, ela vai... Esse é um homem com uma boa estrela, né? Essas são as pedrinhas portuguesas. Tem muita coisa assim que tem um significado, às vezes, que não importa para quem está vendo, mas que existe um significado maior por trás. A pedrinha portuguesa foi colocada no Rio pela primeira vez. Hoje Copacabana é um símbolo, né? Os desenhos da praia de Copacabana. Mas foi na Avenida Central, a atual Rio Branco, que foi usada pela primeira vez. Aqui eu tentei pegar ainda o amor, o lado humano, né? nessa pequena sequência aí. A amizade também, né, no meio desse caos. Vamos voltar lá. O mundo está indo rápido. Já está acabando. E isso, todas essas imagens têm relação com o texto, a questão do traje feminino. Então, vocês vendo, dando uma olhada, quem se interessar, tá vendo? As pessoas quebradas, assim, parece que... Acho que pode acabar por aqui. Essa é interessante de ver. Tá vendo? Parece que está acontecendo alguma coisa, alguma tragédia, mas na verdade não está acontecendo nada não, é o dia a dia ali. E aqui dá para ver como realmente essa Avenida Chique perdeu completamente, né, essa função, né? E a questão do atravessar é muito diferente daqui, por isso que tem muita gente expectativa, porque os carros não param. Infelizmente, nós somos campeões mundiais em acidentes de trânsito, né? Proporcionalmente e também em termos, assim, únicos, né? Pode parar para isso. Muchas gracias, Pedro. É bom que ela está indo sozinha, então dá para ver.